Olá, eu sou Adriana Guedes. Estou aqui para apresentar uma série sobre as histórias em quadrinhos. Este segundo programa vai mostrar como você pode criar uma HQ. No primeiro programa, vocês conheceram as origens das histórias em quadrinhos e viram como elas podem ser exploradas por professores e alunos de todas as idades. Isso porque as HQs oferecem diversas vantagens. Eis aqui algumas delas. Palavras e imagens juntas ensinam de forma mais eficiente, ampliando a capacidade de compreensão dos diferentes códigos da linguagem. Os quadrinhos auxiliam o desenvolvimento do hábito de leitura. Os quadrinhos enriquecem o vocabulário dos estudantes. Os quadrinhos podem ser utilizados em qualquer nível escolar e com qualquer tema. Existe um alto nível de informação nos quadrinhos sobre os mais diferentes temas, podendo ser facilmente trabalhados em qualquer área. Por tudo isso, é que vamos ver agora como podemos aproveitar ao máximo as técnicas e recursos de linguagem das HQs com o Guia Prático de Quadrinhos produzido pela Multirio. Os textos e as imagens em uma história em quadrinhos geralmente estão perfeitamente integrados. O autor dispõe de um extenso cardápio de recursos à sua escolha. Ele sabe quando usar a voz de um narrador, quando deve ampliar o espaço do quadrinho para dar maior destaque à cena, quando usar diálogos ou mesmo quando destacar o silêncio. Os balões são um bom exemplo dessa mistura entre o visual e o verbal nas HQs, pois eles trazem, além de falas, informações sobre o modo pelo qual os personagens se expressam. Se estão falando baixinho, gritando ou pensando, por exemplo. Por isso, é preciso saber ler essas informações. É preciso ser alfabetizado na linguagem dos quadrinhos. Que tal vermos o episódio 1 do nosso Guia Prático de Quadrinhos? Vamos saber mais sobre a importância dos balões na criação das narrativas. O balão. A função do balão é de capturar o som, fazendo com que o leitor ouça o que o personagem fala. Eles devem ser lidos numa certa sequência, para que se saiba quem fala primeiro. Nos países ocidentais, essa leitura é feita da esquerda para a direita e de cima para baixo. Os balões também servem para emprestar características aos sons. Por exemplo, a fala normal. Eu juro, um pensamento. Será que exagerei? Um som eletrônico. Falha no sistema. Um grito. Você nunca ligou! Um choro. Um sussurro. Acho que ela está olhando. Mas não foi sempre assim. Nos primeiros quadrinhos, o texto e a representação dos sons não eram integrados. Com a evolução das histórias em quadrinhos, textos, sons e imagens se integraram, gerando grande variedade de formatos e estilos. Na verdade, a variedade de balões é infinita, assim como a imaginação dos artistas. Pois é, os balões são uma das marcas registradas das HQs. Eles indicam a fala de uma personagem e são ligadas a ela por um prolongamento chamado rabicho. Existem também balões sem rabicho, que costumam representar o texto do narrador. Nele, o texto é apresentado graficamente. O balão é grande fonte de informações que começam a ser transmitidas ao leitor antes mesmo que este leia o texto, ou seja, pela própria existência do balão e sua posição e formato no quadrinho. Letras grandes, por exemplo, indicam que a personagem está falando bem alto. Letras tortas podem indicar que a personagem está falando em um tom de voz alterado. O contorno do balão mostra se a personagem está falando, pensando ou sussurrando. Esses são os tipos mais básicos de balão, mas as possibilidades são ilimitadas. E o que não faltam são maneiras de mostrar o que os personagens de uma HQ falam e pensam. Chegou a hora de sugerirmos algumas atividades para você, professor, desenvolver com seus alunos. A primeira dica é criar dentro da sala de aula uma área dedicada aos gibis. A gibiteca. Alunos de qualquer idade
podem escolher o melhor canto para montar a gibiteca. Eles também podem ajudar a construir uma pequena estante. Você pode até usar material de sucata. Outra ideia é simplesmente guardar as revistinhas em uma caixa decorada por eles. Depois de organizada a gibiteca, você pode propor algumas atividades. Mas é bom lembrar que, em vez de reproduzir falas ou preencher espaços vazios dos balões, a melhor atividade é aquela que estimula os alunos a analisar, criar e imaginar. Por isso, depois de apresentar as formas de expressão artística dos quadrinhos aos seus alunos, peça que eles escolham uma história. Eles devem identificar os recursos visuais presentes nos balões e o que eles representam. Confira se as reações dos personagens conferem com a forma como os balões são apresentados. Depois, proponha aos alunos que escolham um tema e criem uma tira. Eles devem analisar e pensar num bom argumento para justificar a pequena narrativa. Podem ainda desenhar diferentes balões que manifestem diferentes sensações, emoções e reações dos personagens. Depois de tantas informações, que tal agora, professor, analisarmos juntos a seguinte tirinha? Uma personagem de HQ costuma ter características marcantes. Como poderíamos descrever os personagens dessa história? O humor desta tira é sugerido pelas características físicas ou psicológicas dos personagens? Qual é a diferença na apresentação dos balões da história? Por fim, crie uma tirinha com um fato relevante que tenha acontecido com você. Procure utilizar diferentes tipos de balões de acordo com o sentido do que você deseja expressar. Aproveitando esta mesma tirinha do exercício, você pode experimentar refazê-la com formatos de balões diferentes. Você vai perceber como isto influencia a compreensão da história. Outra atividade interessante para desenvolver com os alunos é uma pesquisa dos balões em diversas revistas de HQs. Os estudantes podem tentar identificar suas diferentes formas de apresentação e de expressão ao ler as histórias em voz alta. A oralidade pode revelar surpresas na interpretação desses balões. Se for possível fazer a filmagem da atividade, melhor ainda. Que tal exercitarmos um pouco? É sempre bom lembrar que as atividades que estudam os balões das HQs podem ser desenvolvidas junto com o professor de artes. Ele pode trabalhar de forma mais completa a dimensão da forma plástica da imagem associada à força da palavra escrita. E por hoje é só. No próximo episódio, vamos mergulhar no ritmo do tempo das histórias em quadrinhos. Até lá!